Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer as últimas novidades fresquinhas do Palmeiras aí para você. Já de imediato eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é totalmente grátis, você não paga absolutamente nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Se você gostar do vídeo também deixe seu like, ajuda demais, fortalece aqui o nosso trabalho e o seu comentário é fundamental, pois eu quero bater um papo, eu quero interagir com você aqui no canal. O elenco palmeirense ele continua trabalhando intensamente visando a partida aí que será realizada no próximo sábado contra a Ponte Preta, válida aí pelas quartas de finais do Paulistão. Ontem na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira ele comandou trabalhos técnicos e táticos, dando ênfase aí na marcação, nos passes e também aí nas transições. Além aí de um coletivo com um grupo em campo de dimensões reduzidas, diferentes escalações e formações passaram pela equipe ao longo dessa temporada, uma vez aí que Abel utilizou a primeira fase aí do Paulistão para fazer testes e dar rodagens aí a nomes poucos utilizados no elenco. Agora, com o jogo único aí, o chamado Mata, será o momento de colocar em campo o time ideal aí de 2024. E por isso, essa semana é muito importante. O volante Zé Rafael e o atacante Hendrick, por exemplo, eles devem retornar depois de serem poupados aí da partida contra o Botafogo. Nesse momento, uma escalação provável do Palmeiras passa aí pela escolha de Abel para a formação do meio de campo, se ele irá utilizar 3 ou 2 volantes. O Palmeiras terá mais 2 dias de treinos até o jogo contra a Ponte Preta, que, como eu disse anteriormente, será realizado no sábado às 18 horas, lá na Arena Barueri. E agora uma nota que envolve o nome de uma joia palmeirense. Segundo informações que chegaram até nós, o Mônaco da França, ele tem acompanhado de perto o desempenho e a evolução de Luiz Guilherme no Palmeiras. O clube francês, ele trabalha inclusive com a ideia de abrir conversas mais concretas para uma eventual negociação já no próximo mercado aí do verão europeu. Com 5 jogos oficiais aí na atual temporada, o jovem meio atacante alviverde, ele está protegido por uma multa rescisória de aproximadamente 55 milhões de euros, o que equivale aí quase 300 milhões de reais para vendas no exterior, num contrato válido até 2026. Vale lembrar que o Palmeiras é dono de 80% dos direitos econômicos aí do jogador, que recentemente também ele teve o seu nome colocado na pilha de clubes do futebol da Inglaterra. E de acordo aí com um estudo recente do CIS Football Observatory, Luiz Guilherme está entre os 10 mais promissores meia atacantes de até 21 anos. Uma lista aí que tem, por exemplo, Bellingham do Real Madrid e Wirtz do Leverkusen. E agora uma nota sobre o atacante Dudu. Um dos assuntos que vem agitando aí a Academia de Futebol é o possível retorno do Baixola aí aos gramados. Aos 32 anos de idade, o atleta ele se contundiu no duelo contra o Vasco no dia 27 de agosto do ano passado, válido aí pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Ele passou pelo processo cirúrgico em setembro. Após um longo processo aí de recuperação pós-operatório, o camisa 7 ele começou a trabalhar no gramado em fevereiro. Ele ainda não iniciou aí a transição física, mas vinha fazendo tiros de corrida em velocidades moderadas e trabalho simples aí com bola. Dudu, ele vem treinando muito para voltar o quanto antes aí aos gramados. Nas férias aí, por exemplo, o atleta abriu mão de parte de sua folga para treinar, para conseguir antecipar seu retorno aí ao campo, para ajudar aí o Alviverde na temporada. Recentemente, o departamento médico ele não queria estipular data do retorno aí do atacante, mas devido à evolução do atleta, muitos médicos já comunicaram aí a Abel Ferreira que há uma grande possibilidade de Dudu estar à disposição já na segunda quinzena de maio. Só lembrando que Dudu ele não foi inscrito no Campeonato Paulista, porque quando o camisa 7 voltar aí aos gramados, o torneio já terá acabado. Todavia, o atacante deve ser inscrito tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. O Brasil, meu amigo, ele está no topo da lista dos centroavantes sub-21 mais promissores do mundo. Meu amigo, segundo aí o estudo da CIS Futebol,
Hendrick do Palmeiras é o primeiro colocado e Vitor Roque, ex-Atlético Paranaense, atualmente no Barcelona, é o segundo. O estudo foi feito contando os últimos 365 dias dos atletas, a idade e o nível aí da competição em que atuam. Do top 10 aí, Hendrick, de 17 anos, ele é o segundo mais novo, ficando atrás apenas de George Ilenigena, que ficou na 7ª posição e possui 17 anos também, só que completa 18 anos cerca de um mês depois aí que o brasileiro Hendrick. Outro brasileiro também que aparece na lista, na 10ª posição, é Marcos Leonardo, ex-Santos e atualmente no Benfica. O atacante chegou ao clube português aí no início de 2024 e já soma 5 gols em 12 partidas disputadas, sendo apenas uma como titular. E a polêmica envolvendo Palmeiras e São Paulo, ela continua, meu amigo. No dia de ontem, ela ganhou mais um capítulo. E tudo isso é pelo fato que o São Paulo ele se livrou de suspensões que poderiam tirar aí jogadores importantes da reta final do Campeonato Paulista e também suspender dirigentes por um período aí indeterminado por conta aí das confusões após o clássico com o Palmeiras no dia 3 lá no Morumbi. Em acordo aí homologado entre o clube aí do Morumbi e o TJD de São Paulo, ficou definido que jogadores e dirigentes do clube tricolor pagarão multas financeiras pelas ofensas proferidas ao árbitro Matheus Delgado Candansan. Assim, não haverá nenhum julgamento dos envolvidos como era previsto. De acordo com informações, o lateral direito Rafinha, o meio-campo Wellington Rato e o atacante Jonathan Caleri, eles escaparam de suspensões em troca do pagamento de R$25 mil. É lamentável. Os três eles foram vistos no túnel aí de acesso aos vestiários da arbitragem, protestando por erros contra o São Paulo aí no clássico. O diretor Fernando Bracalha Ambrogi, mais conhecido aí como Chapecó, o presidente Júlio Casares e o auxiliar Stefano Neto, eles também tiveram multas estipuladas no acordo e as pagarão do próprio bolso. Assim como o diretor Carlos Belmonte, que não ficou apenas aí no aspecto financeiro. Além de ser punido aí com pagamento de R$50 mil, Belmonte precisou gravar um vídeo de retratação com pedido de desculpa público ao técnico Abel Ferreira do Palmeiras, a quem chamou aí recentemente nesse jogo de português aí de merda. Ele também está proibido de frequentar estádio do Paulistão por um período de 30 dias. O acordo ele foi sugerido pelo próprio São Paulo, temeroso aí em perder jogadores importantes na reta final do Paulistão. A equipe aí do Morumbi recebe o Novo Horizontino no próximo domingo, pelas quartas de finais aí do Campeonato Paulista. No entendimento prévio aí do tricolor, Caleri ele poderia pegar até 4 jogos de suspensão, enquanto Rafinha e Wellington Rato corria o risco de tomarem 2 jogos de gancho. Agora, com esse acerto aí dos bastidores, um acerto vergonhoso, o trio ele fica totalmente livre para atuar na reta final do Paulistão. E Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, ele disse estar totalmente indignado com o acordo feito entre São Paulo e o Tribunal de Justiça Desportiva para evitar o julgamento aí de atletas e dirigentes do tricolor denunciados pela confusão aí após o choque rei no Morumbi. Como o Verdão ele não é parte do processo, o clube ele não tem como contestar a decisão, mas entende que foi aberto aí um precedente muito ruim, sem a devida punição aí para casos que define como graves aí no vestiário do estádio aí da arbitragem, onde Carlos Belmonte, diretor de futebol são paulino, chegou aí a chamar Abel Ferreira, como eu disse anteriormente aí, de português de merda. Dos bastidores aí da equipe alviverde, a indignação com o fato de sequer ter havido um julgamento dos dirigentes do clube do Morumbi, como aí o presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte, além dos atletas que ofenderam aí o árbitro, como Caleri, Wellington Rato e Rafinha. O Verdão entende que todos deveriam terem sido julgados pelo tribunal e punidos de acordo com as respectivas infrações. Na visão dos dirigentes alviverde, seria visto como normal, depois aí as penas serem convertidas em multas ou outros tipos de ganchos que não suspensão. No entanto, o Palmeiras desaprovou o fato do acordo evitar que sequer houve o julgamento. E segundo apurações, aí o Palmeiras ainda colocou em dúvida a validade do vídeo divulgado aí por Carlos Belmonte, pedindo desculpa ao técnico Abel Ferreira após
ter proferidos aí palavras de xenofobia. Abel Ferreira, inclusive, ele tem certeza que o vídeo aí onde Carlos Belmonte aparece pedindo desculpas a ele foi apenas emitidas de forma protocolar, ou seja, o dirigente somente fez o vídeo como parte do acordo com o TJD para evitar os julgamentos que poderia tirar vários atletas aí para a sequência do campeonato, já que o pedido de desculpas ele só ocorreu depois de 9 dias e bem no dia que houve o acordo aí entre São Paulo e STJD. Por fim, o Verdão ele também se mostrou incomodado com mais um episódio aí de impunidade no futebol brasileiro. Nos bastidores alviverde é feita até aí uma relação entre recentes episódios de violência ocorridos antes e depois da partida de futebol por todo o país, com a impunidade sendo apontada como o problema mais grave dessa mazela. E em meio a essas turbulências aí entre Palmeiras e São Paulo, ambas as equipes, meu amigo, elas já podem se enfrentar novamente já na fase semifinal aí do Paulistão. A pontuação geral, ela segue sendo contada nos jogos aí de mata, que é a partida única. E para que ocorra um confronto entre Palmeiras e São Paulo já na fase semifinal, o tricolor ele teria de avançar nos pênaltis contra o Novo Horizontino. A equipe do Morumbi ela chegaria a 23 pontos na tabela geral. Dessa forma, o São Paulo ele poderia ser ultrapassado pelo Red Bull Bragantino em caso de vitória sobre a Inter de Limeira. Com o Santos avançando aí sobre a Portuguesa, o tricolor teria aí a pior campanha entre os 4 semifinalistas. Se isso ocorrer, o jogo aconteceria com o mando aí do Palmeiras, provavelmente já no Allianz Parque. O Verdão já tem garantida a melhor campanha, pois para avançar aí até a semifinal, ele chegaria a no mínimo 29 pontos. Já em caso de vitória aí do tricolor no tempo normal sobre o Novo Horizontino e classificação do Santos, o São Paulo enfrentaria o Peixe na Vila Belmiro. As semifinais, elas são em jogo único, com o mando da equipe de melhor campanha. E no dia de ontem, a Real Arenas, da qual aí é um braço da W Torre, ela emitiu uma nota afirmando que o carregamento de cortiça, do qual é o material usado aí na reforma do gramado do Allianz Parque e que estava retidos em Viracopos, como passamos aqui no vídeo de ontem, ele foi liberado. E as obras aí do Allianz Parque serão finalizadas até sexta-feira. A empresa prometeu aí inicialmente que o gramado ele seria entregue no dia 20 de fevereiro, depois prometeu que seria entregue no dia 12 de março e nenhum dos ambos os prazos aí foram cumpridos. Porém, meu amigo, o Palmeiras ele segue até o momento sem receber um comunicado formal da W Torre afirmando que o trabalho será mesmo concluído até a sexta-feira. O Palmeiras definiu que antes de retornar aí ao seu estádio, ele gostaria de treinar para saber se o gramado está em condições ideais após aí vistoria do próprio elenco. A própria Federação Paulista de Futebol, ela interditou o local e também precisaria de uma visita técnica para liberar o Allianz Parque para os próximos jogos. Portanto, provavelmente, pelo que tudo indica, e se não acontecer aí mais alguns imprevistos que a W Torre sempre está aí colocando, o Palmeiras poderá mandar aí o seu jogo nas semifinais, se acaso, obviamente, passe pela Ponte Preta. Para você, um abraço, até mais.